Não sei como está a iluminação, é final de tarde aqui em Olinda, Pernambuco, Brasil, na região Nordeste, mas eu acho que é melhor deixar sem a cortina. Hoje eu vou fazer um pouquinho sobre as leituras de dezembro. Eu confesso que fiquei com um pouco de preguiça de gravar esse vídeo, visto já ter gravado aquele vídeo das leituras que eu efetuei total no ano passado. Eu li 80 livros. Fica essa dica para vocês acessarem o meu canal nesse vídeo, onde eu falo o meu top 10 de leituras do ano de 2025, com algumas menções honrosas. Dezembro não foi um mês de tantas leituras no sentido de quantidade, mas mesmo assim foram boas. Eu acho que no ano passado eu flopei muita leitura, abandonei muito livro, mas também li muita coisa, né? E apesar de óbvio, desses 80 ter livro curtinho, quadrinho, também teve alguns calhamaços e leituras que exigiram um pouco mais, outras menos. E aí fica aí a dica. Eu sou a Mônica, você está no meu canal Mônica Leitora Erudita. Desde já peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative as notificações, assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no zap com uma pessoa amiga, para alguém que gosta de livro, literatura, programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal irá crescer. Se você não me segue nisso, segue lá, Mônica Leitura Erudita, mesmo título do canal. Eu vou deixar meu Scooby na descrição, minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um mimo de presente. E peço encarecidamente, se você for comprar algum produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Aqui é meu controle. Inclusive, eu vou falar das leituras de dezembro, mas já fiz a minha primeira leitura do ano 2026, mas eu vou falar no vídeo quando terminar o mês de janeiro. E foram 4 leituras, tá bom? Uma por título Coin Landry Lady. É um mangá de Hiro Kiyohara. Será que se pronuncia assim? Acho que não, mas dei um desconto aí na minha pouca fluência para o japonês. E esse mangá conta a história de uma mulher. Ela é uma mulher bem jovem. Ela aparece na lavanderia quando os clientes vão lá lavar suas roupas. E ela é uma espécie de mal-assombro, né? E ela envolve essas pessoas e essas pessoas passam por muito perrengue, muitas situações difíceis com ela por causa desse mal-assombro, né? E porque ela envolve eles em certos dramas. Eu gostei muito, acho que é aquele quadrinho bem de entretenimento e da cultura mesmo de mangá, de mal-assombro. Uh, Tem outros quadrinistas japoneses que fazem isso. Ano passado eu li alguma coisa a respeito. Inclusive, eu achei que foi bem aquele escopo até dos desenhos adaptados de mangá de histórias de Malhação. Eu super recomendo, acho que foi muito bom. Aí minha outra leitura, esse eu peguei na Biblioteca Pública Estadual, outra leitura também, eu não estou aqui com o livro, porque foi também do acesso público, e se chama Pão Amargo, Viagem pelos Escombros da Guerra, de Jarriga J. Neuzingan. Será que se pronuncia assim? Acho que não. Essa mulher, ela viveu muito tempo aqui no Brasil, ela trabalhou na Pontifícia de São Paulo, e ela viveu a Bárbara da Guerra. O título, ele por si só já é bem enigmático. Quando eu vi, achei que parecia um livro religioso cristão, mas não, é um relato do que ela viveu na guerra. Ela foi uma mulher polonesa que, na ocupação alemã na Rússia, ela foi aquele contingente de pessoa que foi levado para a Sibéria, e lá ela viveu a bárbara
da falta de alimento, do frio, da escassez de recursos, do medo, da dor. Ela sobreviveu, mas com muita dificuldade, sofreu muitas situações amargas. É um relato tocante. Eu super recomendo. Eu gostei muito do ano passado, essa coisa de também ter na biblioteca pública história de guerra, porque para mim, eu realmente eu já vejo que está no meu âmago da minha essência, minha mente sociológica. Então, história de guerra, dramalhão, coisa pesada, true crime é realmente a minha vibe, mesmo que às vezes eu goste de ler leveza, mas eu tenho realmente essa querer maior. É um tipo de livro que depois que eu passo o desconforto do relato dramático muito sofrido, para mim se encaixa muito bem. E ela falou que eu já escutei várias narrativas de guerra, né? Um bom tempo da vida dela ela se calou, tentou esquecer, mas com a idade mais avançada, na maturidade, decidiu resgatar esse relato, porque, em parte, servia como um bálsamo falar sobre tudo que sofreu. Né? Super recomendo essa leitura, é um livro bem fininho, mas bem gostoso de ler, para quem não tem gatilho com coisa pesada. É importante também a gente citar o sofrimento dessas pessoas que viveram uma espécie de exílio em alguns locais na guerra, porque não foram só as pessoas que sofreram por estar em campos de concentração, em campos de trabalho forçado, ou que viviam nas cidades, nos vilarejos, e que foram bombardeados com ataque de mísseis e com ocupação nazista, mas também essas pessoas que elas saíram do lugar onde elas viviam muito bem e foram para um local terrível, onde elas tinham que sobreviver ao frio, à escassez de alimento, à falta de oportunidades. E essa mulher, a Jadiga, ela vivia uma situação econômica boa, a família dela tinha uma condição boa. Então, eu acho que para as pessoas que viviam em situação de pobreza, a guerra foi terrível, foi. Mas para aquelas pessoas que têm uma condição mais abastada, eu ainda acho que era pior. Porque quando você está acostumado com a miséria e com a pobreza, com a escassez, é mais fácil você lidar com a escassez. Mas quando você tem um ambiente super favorável a ti, de um certo conforto, de ter empregados, de ter uma casa confortável, uma família estabilizada, e de repente você chega nessa situação de miséria. É um relato muito tocante e super recomendo. Aí li também Encomendaram um Plano, do Ricardo Benhar, livro nacional, lançamento de 2025 do autor. Eu fiz uma resenha, um vídeo opinião, mas em síntese conta a história de um plano que é deixado numa gaveta dentro de um palácio presidencial, num local, uma ilha, e aquela pessoa, quando ela vê aquele plano, ela compartilha com outros funcionários como ele, tentando solucionar aquele plano. Existem dois idosos que se rivalizam, se odeiam, e o plano é protegê-los um do outro, porque eles se evitam muito, mas eles estão envelhecendo, e essa atitude deles de se evitar tem se mostrado um pouco falha, e as pessoas em volta, elas têm medo do que possa acontecer se eles se encontrarem. Dentro dessa narrativa, esses funcionários desse palácio, que são 8, cada um com sua formação em papel, eles dialogam muito. Dos livros que eu li do autor, 4, esse eu acho que espelha melhor a escrita dele, do Ben Arthur. Acho que é o melhor livro dele, sem sombra de dúvida. Não é porque é o mais recente, não é porque é o lançamento atual, nada disso, é porque realmente é o melhor. E eu acho que mostra bem o escopo do autor, o fluxo de consciência, a coisa que ele coloca de falar de si, mas através do olhar de outro. Não é eu que falo de mim, mas o olhar do outro sobre mim é que revela quem eu sou. E está muito perceptível nesse livro. Uma leitura também de Sartre, porque
os protagonistas, eles, quando eles estão falando entre eles, conjecturando sobre esse plano, eles refletem a cada um deles como um espelho. E são diálogos muito bons. Tem um despertar ali de consciência e super recomendo. Veja essa resenha e se você quiser sair do raso, eu super recomendo você conhecer esse autor nacional. Não desmereço os outros, não desmereço a leitura de entretenimento, o livro Farofa, também gosto, mas acho que é um livro que tem um quê a mais, uma densidade maior, e tem muita coisa boa para nos ensinar, em termos de vida, de indivíduo, na sua individualidade e também na sua coletividade. E para terminar, Li Liberdade, é esse livrinho que estou aqui com ele, um LC que eu fiz com Carlos Nunes, do canal Livros e E-Books. Fiz também com Lorena. Lorena tem canal. Eu não lembro se o canal dela tem um título com o mesmo nome dela. Está um pouquinho desativado, mas ela tem também um canal. Se eu lembrar, vou deixar o arroba deles. E aqui vai contar a história de Pat e Walter, um casal que eles se conhecem na juventude, vão viver um casamento durante anos, eles vão ter filhos, os filhos vão ficar adultos, e a história vai envolver muito esse casal, os filhos e as pessoas que o cercam. Eu gostei da leitura, confesso que, apesar de ter gostado muito, não arrebatou o coração, mesmo achando que é um livro muito bom. Eu confesso que, às vezes, eu acho que os homens são cegos, mas eu me deparo comigo mesma numa cegueira, porque esse livro foi presente do Ricardo Bernard para mim. E quando eu vi essa capa, eu tinha certeza que eram bandeiras do Estado de Israel, dessa região. E até Carlos disse, não, acho que não são bandeiras, e realmente não são bandeiras, são lençóis, né, pendurados. E o título, Liberdade, me fez pensar em tanta coisa. Aí o Carlos disse bem, Carlos disse assim, eu acho que a liberdade aqui está muito mais atrelada à liberdade dos personagens do que qualquer outra liberdade. Eu confesso que pensei que ia ser um livro sobre política, sobre sociedade, sobre conflitos, sobre coisas numa conjectura mais abrangente no quesito político-social, mas a bem da verdade é que trata mais de relacionamentos. Gostei do livro, acho que algumas coisas não se encaixam dentro de um entendimento de uma narrativa e um personagem. Por exemplo, tem condutas que o ser humano, não é na ficção, é na vida toda, não se encaixam com um tipo de padrão de pessoa. E só mesmo para vocês lendo, vocês vão entender o que eu quero falar. Eu ainda não fiz a discussão com o Carlos, mas a gente vai fazer, inclusive, eu acredito que o Carlos vai fazer uma resenha sobre esse livro. Aí fica aí a dica para vocês acompanharem o canal dele. E é um livro muito bom. Gostei da experiência, eu acho que é sempre muito bom a gente ler esses livros assim mais best-seller. Em LC, um livro mais extenso, porque eu acho que instiga um pouquinho mais, né? Às vezes a gente quer ler às vezes a gente não tem tanta disposição, mesmo gostando de calhamaço, de lê-lo só. E é isso. Quem quiser comentar, fica à vontade. Eu queria lembrar que eu estou firme e forte tentando engajar meu canal no conteúdo cristão, sempre aos domingos. Então, no domingo sempre vai ter um vídeo a esse quadro que é Distinção na Bíblia, de estudo bíblico. Aí, se você conhece alguém que gosta do cristianismo, gosta dessa narrativa bíblica e quiser assistir, recomendo meu canal. Mesmo que aquela pessoa não queira necessariamente se envolver com a discussão sobre literatura, mas pelo menos pela discussão de fé, eu estou muito otimista nesse ano 2026 que esse meu novo canal ele cresça e que eu consiga uma parceria com a editora cristã, pois para mim que sou batista e gosto muito de ler e estudar a Bíblia e a cristandade de uma maneira geral, tem muito sentido eu conseguir esse tipo de parceria. No antigo canal, quem me acompanha, né, no antigo, o próximo livro é o melhor, sabe que eu produzi durante 5 anos, perdi o acesso ao canal por causa da, da dificuldade em fazer a portabilidade, e eu tentei muitas parcerias com editoras e não consegui. Então, minha aposta
do ano passado para cá, com esse novo canal, é tentar estratégias diferentes e para mim tem muito sentido isso. Tá bom? Quem quiser comentar, fica à vontade. Gratidão por assistir e que 2026 traga muitas outras experiências de leitura boas para cada um de nós. Até a próxima, pessoal. Tchau!